Aqui, Maju, fala aqui. Fala oi. Oi. Agora fala tchau. Tchau. Manda um beijo pra todo mundo. Fala quantos anos você tem. Um só? É muito novinha. Muito obrigado, Maju. Eu vou te tacar longe agora. Meus queridos, eu imagino que deve ser óbvio que essa é a segunda parte do episódio da semana anterior. Então eu não quero enrolar mais. Se vocês não ouviram a parte anterior, eu recomendo. Mas se vocês não querem ouvir também, então faz se você quiser. Eu não sou seu pai. Então vamos nessa. Eu acho que é legal a gente comentar que algumas pessoas podem ter percebido ou não que nesse episódio a gente falou devaneios cotidianos. E no primeiro a gente falou devaneio cast. Alguém quer comentar se houve algum erro, se foi um bug da Matrix, o que aconteceu? Na verdade, a gente descobriu que já tinha um Devaneio Cast, né? E aí a gente teve que mudar o nome. E era faz tempo, né? Eu acho que... Eu não lembro de ver quando foi, mas... Eu não lembro se eu tô certo, mas acho que foi antes do grupo estar iniciado. Que dirá o podcast. Provavelmente. Sim. Então, devido a isso, mudamos o nome para Devaneios Cotidianos, que também, convenhamos... Eu gosto do nome. Faz bem jus ao que a gente faz mesmo, então. Só não é cotidiano porque não é todo dia. Eu não sei se cotidiano quer dizer isso. É todo dia, literalmente, tipo diário? Eu acho que é todo dia. Então já erramos aí. A gente tem que refazer o nome de novo. Não precisamos refazer o nome. Cotidianos eventuais. Ah lá. Ah, então tá. Porque sempre que a gente se encontra, a gente sempre dá esses devaneios, então tá tudo certo. Tá tudo certo, a vida continua, a vida que segue, a vida é uma maravilha. Vamos falar agora de uma questão que eu sei que a Bruna, principalmente a Bruna eu acho, mas a Bruna e o Alex eles têm umas discrepâncias, né, uma discordância comigo, que não é totalmente no foco arte versus entretenimento, mas é mais pra ideia do porquê existe, que é filme de terror. Vocês têm alguma coisa a querer comentar? Alex? Ou Bruna, perdão? Vai, Bruna. Perdi o fio da meada de novo. Tudo bem, Bruna. Tá, Desculpa. Tudo bem. não tem problema. Filme de terror. Ou livro, ou série também. Série também funciona. Você tem alguma coisa a acrescentar comentar sobre a existência do Não, gênero em si? é tipo... Você, particularmente, Alex, consome, vê, gosta, lê, sei lá. Não me atrai. Não te Tá, é porque... E tá, e a Bruna? A gente já não vejo sentido em existir o gênero terror. Tá? Aí que a gente... Desculpa. Aí que tá o pulo do gato. Aí que a Tosca porce o rabo, sei lá. A Tosca porce. Desculpa, eu tive um AVC, um mini AVC aqui. Estamos de volta. Enfim. Quer dizer, eu entendo porque suspense é um gênero, tipo, na literatura bem interessante. Eu gosto, assim, de livros que tem aquele suspensinho que deixa você... eu quero continuar lendo pra saber o que vai acontecer depois e tal. Mas eu não entendo muito o gênero terror, tipo... Vou dar susto em você o tempo todo. Então, aí a gente é filosofa. Mas primeiro, você não leu parte do It, do Stephen King? Eu li. E você odiou? Mas eu tive que- Ou você não gostou? Você não vê o motivo? Não, eu gostei, como eu disse, porque suspense e tudo mais, você fica com... Mas o Eu sou elemento meio do hipócrita terror... nesse sentido, porque eu gosto muito da narrativa do Stephen King. Eu ia Certo. falar outra coisa. Mas ainda assim me dá, tipo... Eu sou muito medrosa, eu tenho medo de quase tudo na vida. Mentira. Mas enfim, eu tenho muito medo das coisas. Então eu não consigo assistir alguma coisa que eu sei que vai me dar medo, vai me dar susto. Aí a gente entra numa questão filosófica. Medo e Que eu não entendo. Oi? Eu não entendo o porquê que a gente gosta de sentir medo. Então, aí Porque as pessoas gostam. a gente entra numa questão filosófica. Essa é a parte que a gente tá meio devaneando mesmo. Fugimos muito do assunto agora, mas... É isso, devaneios cotidianos. Já no Spotify e YouTube. Você considera, Bruna, ou Alex também, se o Alex que tá quietinho quiser
dar a parte dele no assunto. Vocês consideram medo, o terror, ou o suspense, sei lá, ligado ao susto? Não. Tipo, um é necessário, sabe? Tipo, eles são a mesma coisa, um é fruto do outro, o que você acha? Você quer que fale Bruna primeiro ou quer que eu fale primeiro? Eu não entendi a pergunta. Não, é porque, tipo, eu vejo... Os cabelos na cara. Eu vejo... Quando você diz, eu tenho medo... e, tipo, eu não entendo a necessidade de levar susto. Isso são coisas diferentes pra mim. Porque um filme de terror, ele pode ter 0 sustos. E ele pode dar medo. E um filme de terror, Claro. ele pode ser só sustos e não dar medo, entende? Ou dar. Existe um filme de terror que dá susto e não dá medo? Eu vou contar pra você, eu não lembro exatamente qual filme. Era um filme que é um filme que eu gostei bastante, eu vi uma vez no cinema. Em acho que 2015 ou 2016, eu não lembro, eu tenho que procurar. Mas era um filme que eu tava... Ele não dá susto. Sabe? Ele não é uma... Se ele dá susto, ele dá 2 vezes no filme e é uma coisa super de leve, sabe? Não é tipo uga-buga na sua cara. E era um filme que eu fiquei tão tensionado com ele, sabe? Eu fiquei tão com aquelas pessoas na ponta da cadeira que teve o susto que eu levei no filme foi com um corte de câmera. Tipo, a câmera mudou, eles foram, sabe? A câmera mudou, cortou e eu levei um susto. Não foi um susto tipo, foi um susto tipo, eita, sabe? Que você tensiona todos os músculos. Passando em Wi-Fi, então. Eu levei um susto com um corte de câmera. E eu fiquei, caramba. Isso foi muito esquisito. Eu acho que eu entendi mais ou menos a sua pergunta e eu vou falar primeiro. Sim, já fale. com a palavra mesmo. Não acho que os dois estejam intimamente ligados, o suspense e o ter susto, essas coisas. Não sei se... Agora eu esqueci a pergunta, mas enfim. Tudo bem. Eu vou seguir nesse raciocínio. Mas eu entendo que eles existem separadamente. Só que funciona muito melhor quando os dois estão juntos, porque você já fica todo arrepiado e tudo mais. Eu acho que Porque o único Tá, filme... perdão, pode ir. O único filme de terror que eu lembro de ter assistido o filme inteiro, e hoje em dia eu não sei mais se é terror, foi o primeiro Jogos Mortais, Tá, muitos anos atrás, tá. e eu fiquei morrendo de medo. Que é o único filme. que tem que é o único, na minha opinião, que é o mínimo decente. Porque todos os outros só estão lá, sabe? Tipo, o primeiro ele tinha toda a reviravolta do assassino, que eu não vou dar spoiler pra quem não viu o primeiro Jogos Mortais. E, tipo, eu não consumo isso. Então muitas séries que usam esse elemento mais de suspense, mais mistério, assim, me deixa meio intrigada. Entediado? Intrigada. Não entediada. Ah, tá, perdão. Intrigada. Essa palavra. E eu fico tipo, mano, acaba logo essa parte que eu não quero levar susto. Entendi. E quando eu falo que eu tenho medo, eu tenho muito medo dessas coisas. De eu ficar sonhando, tendo pesadelos semanas seguidas. Sim. Mas Eu parei de ler o It por conta disso. aí eu te pergunto, é o medo ou é o medo do susto? É o medo da mitologia ou alguma coisa assim? É entendi. tipo, você tá lendo It. Você tem medo do Pennywise ou você tem medo que o Pennywise pule atrás da cortina do chuveiro enquanto você tá tomando banho e ele faça o gabu, entende? Não é a mesma coisa? Pra mim parece, tipo, você ter medo do Pennywise e ter medo dele aparecer na sua frente, pra mim é a mesma coisa. Eu entendi, eu me formulei errado. É que eu acho que os filmes hoje em dia... Hoje em dia não, né? Tá assim faz um tempinho. Eles estão muito ligados ao dar o susto como recurso para dar medo. Se você olhar... Tem gente... Eu fico impressionado isso. Tem gente que não entende... Que acha a Bruxa de Blair original desprezível porque nada acontece. E você tem que saber a história, porque o Bruxa de Blair ele foi um dos primeiros filmes de terror gravado com aquela câmera subjetiva, sabe? E ele foi marketado por muito tempo como uma história real. E muita gente acreditou.
E aí e é por isso que dava tanto medo também, porque nada acontecia e era toda essa tensão. E eu não sei se você já viu o Bruxa de Blair original de 97, 98, Bruna. 95, não lembro. Ele dá muito medo, não acontece absolutamente nada. E é isso. Eu acho que. Ok. Sei lá. Agora se a questão for tipo. Não gosto de histórias de terror, não gosto de assassinos, não gosto de fantasma, não gosto de deuses antigos, não gosto de demônio lhama. Eu entendo também, mas é uma coisa mais de gosto aí, sabe? Mas eu não entendo o não gostar do susto, por isso não gostar de coisas de terror. Sabe? Porque tem coisa sem susto na área do terror. Mas ainda assim, eu provavelmente vou ter pesadelos, porque, tipo, não vai dar o susto, mas vai deixar aquele suspense do tipo. Ah, então. Eu também não tô te Então. julgando, não tô falando que você tá errado. Aham. Não, sim, mas, tipo, justificando que provavelmente mesmo sem um susto eu não vou querer assistir alguma coisa de terror, porque vai ficar aquele suspense e vai ficar, tipo, Entendi, aquele arrepio na espinha. entendi. E vai ficar me incomodando por muito tempo. É uma boa expressão, arrepio na espinha. É uma boa. O que você tem a dizer, Alex? É. Sobre qual parte? Tem muita coisa pra falar. Sobre muita coisa. A primeira coisa que vem na cabeça. Então fale. Sobre... Você falou, né? Você consome gênero de terror, tarará, tarará, tarará. Olha, a verdade eu comecei a lembrar que sim, eu consumo muito até. Eu consumi demais quando eu era mais novo. Mas quando não eu vou mais. pensar. Não mais, mas assim, por exemplo, principalmente jogo, né? Jogo de videogame. Sim, sim. Mas não só jogo de videogame, eu jogava RPG. E eu jogava Vampiro, a Máscara, que é um jogo de terror, né? Sim, sim. O universo do mundo das trevas você joga com um personagem que você é um dos vilões, você é um dos monstros, você faz as atrocidades ali, você que caça as pessoas ali, né? Você que é o... Claro, só que você tem a perspectiva do cara com a faca e não dos estudantes que foram lá para acampar no meio do mato, entendeu? Sim. É um pouco... Você tem a visão do predador, não da presa, né? Então é um pouco diferente, né? A perspectiva que dá. Mas sim, eu parando pra pensar assim, eu consumi muito desse tipo de gênero. Só tendo tomando consciência agora. Mas vocês estão falando muito de filme, muito de livro. Eu acho o livro é difícil de dar susto, né? O livro é muito O difícil. livro te choca por uma... Não sei que seja uma barata dentro das páginas. O livro talvez te choque por algumas cenas que acontecem no que você não esperava, né? Tipo assim, nossa, aconteceu tal coisa com tal personagem. Sim. Né? Mas não vai ter um jump scare no meio do livro. Não vai ser aquela cena do Harry Potter que sai uma cara das páginas. Isso, Eu não vai espero, ter. gente. Oi? Espero que isso realmente não aconteça, porque senão nunca mais abre um livro na vida. Exatamente. Não é? Qualquer Não é. livro, né? Tipo, todos têm o potencial agora. Você vai ler Machado de Exato. Assis, vai ter o eu esqueci os nomes dos personagens. O Bentinho pulando a página. Continua, Alex. E... Perdi. Agora o Mota cortou, eu perdi. Isso acontece. Toda vez que o Mota intervém, eu perco o raciocínio. Você estava falando que você consumiu muito. Livros não dão susto. Talvez o choque. Isso, né? O livro não tem o jump scare, né? Que é um artefato. Um artifício. Um artefato. Tá falando de RPG, falando de artefato mágico. Indiana Jones É vai roubar. É um artifício muito utilizado, né? Claro, repara que o jump scare ele sempre vem acompanhado de música. É muito difícil um jump scare sem música, sem som. Sim, muito difícil. E muitas vezes quando muito- aparece nem é considerado, né? Porque tem que ter o som. Sim, aquela música, aquela tensão. Eu tava lendo. Eu lembro muito tempo atrás, eu assisti algum documentário de alguma coisa que puxou pro tema. E aí acho que foi o. Não sei se foi Stanley Kubrick, ou se foi alguma coisa a ver com o Iluminado, The Shining, né? Os Iluminados do Que Stanley também é um Kubrick. livro. Que também é um livro, por sinal. Sim. Do Stephen King, ó. Eu as conexões. E aí ele tava falando que, né, o interessante no filme não era o momento de revelar o monstro, vamos chamar assim. Mas era a expectativa do monstro aparecer, Sim. né?
Então a música vai crescendo, né? Ela começa baixinha, vai criando atenção, cria-se atenção, cria-se atenção, até que a tensão fica insuportável e, né, inconscientemente a gente pede o jump scare que é pra aliviar Sim. essa tensão. Porque se eu, a partir do momento que o bicho aparece, é isso, é com isso que eu tô lidando, era isso que eu tava com medo de ver. Então meio que quebra um pouco essa mágica. Tanto que na maioria dos filmes de terror, os mais antigos, não sei se isso ainda é seguido hoje porque eu não consumo mais. Os monstros mesmo só apareciam, né, em toda a sua glória, com a câmera iluminando o rosto direitinho no final do filme. Muitas vezes. Né? Nunca no começo. Porque no começo do filme, né, já vou revelar como a criatura, né? Eu tiro essa imaginação do espectador. Né? Porque uma hora eu mostro uma garra, outra hora eu mostro uma mancha de sangue, talvez uma pegada. Então você vai mexendo com o imaginário de quem está assistindo. E no final a pessoa tem essa, vamos dizer assim, essa ânsia saciada. Ah, tá, era esse o bicho que eu tava né, que estavam criando uma narrativa para aparecer. E tudo isso também é artifício para criar um pouco de medo, né? Um pouco né, ter um pouco essa sensação de tensão, né? Eu acho que... Criar um pouco a sensação. Desculpa, pode ir. Pode falar. Tá, eu acho que a maior arma pra qualquer coisa de terror não é a criatura ou o terror em si, sabe? É a imaginação de quem consome. Porque é a coisa mais potente. Você fala... Tipo, é porque muitas vezes tem, por exemplo... Eu entendo as pessoas que têm medo disso. Mas eu não vejo exatamente assim. Por exemplo, tem gente que fala que tem medo de altura. E aí outras pessoas falam, não, você tem medo de cair do lugar alto. Sabe? E eu já vi também, ou eu que falei, eu tô doido, sei lá. Que as pessoas têm medo não do escuro, mas do que está no escuro e elas não conseguem ver, sabe? É o que é... Ou do que elas imaginam que estejam lá, né? Porque cria-se toda uma fantasia, né? De que há alguma coisa debaixo da cama, ou dentro do armário, ou enfim, qualquer lugar ali, né? A imaginação humana é potente, ela cria as coisas pra você. É legal que qual é o nome dele? O racista lá? O H.P. Lovecraft, os livros dele, que foram um marco de terror, né? Toda a ideia dos monstros dele era ele falar, é tão feio, é tão horroroso que eu não consigo descrever. Oh, que medo, não dá pra... Nossa, só de pensar eu fico louco. E aí deixava pras pessoas pensar. E as pessoas ficavam com medo. Sim, é sensacional isso, porque você, né, você deixa livre pra imaginação rolar, né? Você fala, ó, né? É do jeito que você, que a tua mente criou, né? Não tem uma... É bem potente isso, sim, né? Agora, quando é que surgiu essa, né? Parando pra pensar assim, né? Sobre o gênero, assim. Por que ele atrai tanta gente, assim, tanta coisa? Eu acho que é pelo mesmo motivo porque as pessoas andam de montanha-russa. Que é uma coisa que eu não entendo também. Porque se você tá vendo um filme, o Jason, ele não vai sair da tela e te matar. Você tá numa montanha-russa, alguém faz um cálculo errado, todo mundo morreu. Assim, dependendo da minha pessoa, que eu gosto de montanha-russa, se eu andar numa montanha-russa, eu vou ter aquele descarga de adrenalina naquele momento. Certo. Depois eu vou sair, tipo, vou ter o residualzinho da descarga de adrenalina, vai passar. No dia seguinte, nem lá, não tô com essa memória mais. Um filme de terror vai me atormentar por semanas. Tipo, semanas mesmo. Sim. Então, É uma coisa que vai de pessoa pra luz pessoa. acesa, de ter que dormir com TV ligada, passando desenho, passando aquela coisa super infantil e tosca, que não dá medo só pra, tipo, tá tudo bem. Eu tenho medo de... Aí foi engraçado que eu falei isso e eu tava pensando nisso e eu percebi que eu tenho medo de altura, não de cair do lugar alto, eu tenho medo real de altura. Tipo, eu lembro, eu tenho umas cenas assim que passam na minha cabeça, deu no centro do Rio de Janeiro, que minha família é do Rio, tem uns prédios que eles parecem que tem quilômetros pra mim quando eu olho pra cima, sabe? E eu fico, não, sabe? É muito esquisito. E eu tenho também algo com velocidade. Então, tipo, montanha-russa, altura e velocidade, não.
Mas, voltando pra ideia do terror, se você parar pra pensar, é um gênero muito novo, né? Tipo, relativamente falando. Ah, sim. Porque você começa com eu penso no Nosferatu. Você começa com livros. Quer dizer, com livros não, com, sei lá. Talvez pinturas, mas pinturas já é uma coisa meio abstrata, né? Mas você vê peças. Eu não. Peça de terror, não. Sabe? Livros aí você data pra, sei lá, Mary Shelley com Frankenstein. Em século XIX, XVIII, alguma coisa assim. Ou seja, é novo relativamente, entende? Mas eu acho que o ato de contar histórias de terror não deva ser. Não, eu não. acho que nem Contar algumas- história de terror é antiguíssimo. Sim, Contar, sim. tipo, Que eu acho o bicho-papão vai te que eu pegar. acho que é daí que vem. É daí que vem. E talvez o jump scare tenha surgido justamente quando a pessoa tá contando a história de terror, né? Pra aquela galera na fogueira ali, Sim. depois ela, bum! Galera povo meio que assustou. Acho que surgiu um pouco dali também, né? É, Foi uma coisa que talvez tenha sido aproveitada dali e foi jogado pro filme também. bem pensado, não Talvez tinha seja um considerado artifício isso. muito antigo. Verdade. Contar história é uma coisa que é antigo, né? É assim que eu vou mudar um pouco de assunto completamente novo, mas eu baixei um livro aqui que não tem em português e tá caro em inglês na loja do Google, então eu baixei pirata, me desculpe, Deus, mas eu baixei pirata. E é a Anatomia de uma História. E é tipo falando sobre construção de enredo, sabe? Tipo, como histórias são construídas, por que as histórias são construídas, coisas assim, sabe? E é só isso, queria comentar só isso mesmo. Você tem algo a dizer, Bruna? Parecia que você tinha. Não, eu tinha, mas esqueci, pra variar. Legal. Então tá. E você, Alex? Acho que sobre o tema mesmo, em si, a menos você tem alguma provocação mais pra fazer, mas... Não, eu tava pensando. Então, voltando ao tema de antes. Particularmente, talvez vocês não, mas vocês acham que tem o terror entretenimento, o terror arte? Terror arte... Deva ter. Eu acho que é tanta coisa que sim, né? Deve ter sim, com certeza. Como eu não consumo esse produto, eu não vou saber dizer. Vai lá, Bruno. Exatamente, tipo, como eu não consumo e eu realmente evito muito consumir esse tipo de conteúdo por conta da minha própria saúde mental, eu não tenho muitas opiniões sobre se isso se encaixa em arte. Pra mim, se encaixa perfeitamente em entretenimento, porque vende. Certo. Vídeo tanto de jogos, de filmes, de livros desse tema que você vê hoje em dia. Mas deve ter lá sua parcela de arte. Eu não tenho certeza, teria que pesquisar, mas eu acho que o único filme de terror mesmo, puro assim, que foi só indicado, que ele nem ganhou o Oscar também, no Oscar, foi O Exorcista, dos anos 70. Ok. Ok, segundo uma pesquisa rápida, Diga. tem um site que lista os 13 filmes que levaram o Oscar. Eita, olha eu, inocente burro. Por favor, manda aí, Bruna. Temos O Médico e o Monstro, Ah, sim. Esse é antigo. de 1931. Sim, preto e branco. O Retrato de Dorian Gray, de 45. Certo? Estamos concordando com a cabeça. O Bebê de Rosemary, de O 68. Bebê de Rosemary ganhou um Oscar? Segundo esse site, sim. Ah, então tá. O Bebê de Rosemary é bom também. O Exorcista, O Exorcista. 73. Tubarão, de 75. Tubarão. Nossa, não sabia. A Profecia, de 76. Stephen King também, eu acho. Não, Alien, o Profecia, Oitavo sei lá. Passageiro. Oi, perdão, você pode repetir? De Eu tava 70. pensando na profecia, se é do Stephen King ou não. Ah, tá. Alien, o Oitavo Passageiro, de 79. Legal. Muito bom. Ridley Scott. Sim. Um Lobisomem Americano em Londres, de 81. Tá. Título longo. É porque. Eu não diria. É porque esse filme é do diretor do Clube dos Cinco e Curtindo a Vida Doidado. E eu vi ele faz muito tempo e eu não lembro se ele é de terror. Porque eu vejo os outros filmes e eu não lembro, sabe?
Assim, eu não tenho. Não posso julgar. Eu sou doido. Fala. A Mosca, de A 86. música de 86, acho que é do... Qual que é o nome do cara do Jurassic Park? Você tá falando do Jeff O Goldblum? Jeff Goldblum, isso. Eu acho que é esse. Da mosca. Aquele nojento, não é esse? Não é esse o diretor. Não, o Jeff Goldblum é o ator. Não, o ele, ator. não. Ah, tá. Ele é o. Eu acho que ele faz a música, né? Não sei. O Silêncio dos Inocentes, de 91. Ah, verdade, sim. verdade. Que é mais um suspense policial, mas sim. É Drácula, de Bram Stoker, De quando? 99, eu acho, né? 92. 92. Nossa, eu tô... A idade chega para todos. Sweeney Todd, de 2007. Sweeney Todd? Também. Ok. Mais um musical. É, musical de terror. Musical... É, não sei lá. Mas continua. Cisne Negro, de 2010. Esse liga mais um suspense psicológico, eu acho. É que, por sinal, eu assisti e não sabia que era de terror, mas ok. Não é bem de terror, eu acho. É, e foram esses o filme. Nossa. Dica para os ouvintes: não assistam Cisne Negro com sua avó na sala. Só queria dizer isso. Alex tá com cara de que nunca é tão viu Cisne pesado Negro. assim? Não, nunca vi. É tão pesado assim? Não é que é pesado. Sabe quando você tá vendo Game of Thrones com sua tia, aí tem uma cena íntima de duas pessoas, e aí você fica, e a sua tia fica, aí você fica em silêncio. Como é que ela chama? Natalie Portman. Emily Clark? Não. Do Game of Thrones, Emilia Clarke. Quando ela foi assistir o episódio que ela aparece de estreia com os pais dela, era justamente uma cena de coito. Então, tem uma cena desconfortável principalmente com pessoas mais conservadoras. Tem uma cena meio desconfortável no Cisne Negro, então veja sozinho. Entendi. Mas é um bom filme. Nossa senhora, eu adoro aquele filme. É muito bom. É um filme muito bom, que por sinal eu não sabia que era de terror. Então, aí já vai de definições, né? Tem gente que pode achar. Eu acho terror, sei lá, pra criança, terror é Casa Monstro. Por exemplo, você teria medo de assistir Casa Monstro hoje em dia? Sim, muito. Do Senhor Epaminondas? Um pouquinho. Casa Monstro nem tanto, agora Coraline é outra Não, história. Coraline é um pesadelo vivo. Nossa senhora, Coraline é de outro mundo. Literalmente. Eu tenho. Eu vou mudar de assunto também, de novo. Sou o mudador de assunto. Que meu pai e minha irmã fazem bullying comigo. Porque eles dizem todas as coisas. Eles têm uma lista de todas as coisas em filmes infantis ou assim, de infância. Que eu tenho medo, tive medo ou teria medo se eu fosse criança. Sabe? Eles ficam me zoando. Porque eu tinha medo, eu morria de medo da Hydra do Hércules. Porque ela era 3D e o desenho era 2D. Eu ficava, não. Ok. Ela era feiona, ela era bem feiona. Eu tinha medo. Ela faz um barulho muito esquisito. É tipo uma criança sendo pisoteada por um tubarão, um mamute. Eu esqueci a palavra. Bom, E eu não posso falar nada porque eu tinha medo de um desenho da Turma da Mônica que tinha um vampiro. mas esse era bonitinho, porque era o vampiro que queria dar umas bitocas na Mônica. Não, era um outro que Então eu não sei. eu não... Tipo, é uma história mais antiga, uma animação bem mais antiga. Que o vampiro, ele acorda da tumba e ele vai tentar sugar o sangue da Mônica. E a Mônica e o Cebolinha estão vendo um filme de terror e ela não acredita, porque acha que é tudo um plano do Cebolinha e Eu tudo acho mais. que eu lembro, mas não tenho certeza. E eu também tinha medo do Harry Potter Pedra Filosofal, na parte que o Voldemort tá se desfazendo. Ah, sim. Sim, acho justo, acho válido. Eu tinha medo do Harry Potter, eu tinha medo da cena da floresta, quando ele ia com aquele manto em direção, ele assim, depois de tomar sangue de unicórnio. Aí só ia aquele manto pro rumo dele, assim, Nossa, sabe? sim, Assim, e tinha o... Como é que é o nome? Aquela cena dava Os muito bichos medo lá? pra mim. Como é que é os bichos lá? Os bichos lá, os Dementadores, São Paulo? Eu tinha medo dos Dementadores. Também. Mas o que eu ia dizer é que tem uma... E aí eles me zoam com coisas que eu teria medo se eu fosse criança hoje em dia. Tem um bicho que aparece no Moana. Olha só, o Moana é o filme mais amigo da família possível.
tão bonitinho, Moana. Então, tem uma cena no Moana que ela vai, tipo, pra aquele mundo debaixo de água, sabe? Ah, o Tamatoa. Você Subaquático. tem medo do Tamatoa? Não! Eu tenho medo de um bicho que tá. aparece por 5 segundos. Ele aparece por 5 segundos e ele se mexe como se ele fosse ele tivesse em stop motion, sabe? Ele vai, tipo, meio robótico, assim. E ele usa uma máscara, ele tem 4 braços e aí Ah, sei. Você sabe isso? É uns coquinhos. Oi? Aham. Não é os Não é coquinhos. uns coquinhos? Você acha que eu tenho medo dos coquinhos? Então não sei. Eu... Acho. Tá bem. Não, eu vou mandar pra vocês depois que esse podcast acabar. É muito esquisito. É uma coisa bizarríssima, porque você fica, que é isso? Por que isso tá? E dura, tipo, 3 segundos a cena. É Ok. muito esquisito. É uma curiosidade, o desenho da Turma da Mônica que eu tinha medo, ele se chama O Vampiro. Que criativo, Maurício. Exato. Agora que o nosso tempo tá acabando, vocês têm alguma coisa a dizer final ou algo que vocês queiram recomendar que vocês consumiram essa semana? Um livro, uma série ou algo assim? Que eu consumi essa semana. Uma banda, talvez? nossa, Uma não música consigo. nova? Um artista novo que você descobriu? Olha só. Pior que eu tava. Bom, se você gosta de videogame, vai jogar o The Last of Us 2, Tchu. que é o segundo jogo. Né, já que, se quiser tomar, pelo menos eu tomei bastante susto no primeiro, eu gostei bastante do jogo. Que não é de terror, né? Mas é. Não é bom, não muito bom de terror. Eu sinto que é um terror muito mais psicológico, né? Porque você vê que. A Bruna vai se sentir excluída agora, mas aqueles que jogaram The Last of Us 2 e não se tocaram. Não, espera. Não, calma. Não se. Calma. Estranha. Não se sentiram tocados, sabe? Não teve uma agonia emocional. Você não tem coração. Desculpa. Maldade com os Desculpa. outros. Pô, deixa o povo sentir o que eles querem sentir. Se eles quiserem também. Tá não bem, tem- mas. não- Muito bom. Vocês viram. Eu só não falo porque. Hã? Eu falo porque, tipo assim, eu não joguei o jogo ainda. Eu não. Né, tá muito caro, tô esperando baixar um pouco pra poder Ah, tá. jogar. Mas os meus amigos que jogaram estão. Não, falando Alex, muito você bem vai. do jogo, estão recomendando pra caramba. E eu vou falar uma coisa pra Bruna, que é só pra um comentário que eu quero que a gente tome essa posição como grupo. Eu acho que é legal a gente comentar sobre isso, mesmo que não tenha muito a ver. O diretor desse jogo e uma atriz, qual que é o nome dela? Laura Bailey, que é até bastante conhecida como dubladora lá fora, né? Ela faz uma personagem do jogo e tem o diretor do jogo. Eles receberam diversas ameaças mesmo, xingamentos, bullying direto no Instagram, ou Twitter, sei lá, por pessoas que não gostaram de como a história, do rumo que a história tomou. Tipo, eu como alguém que tava bem ligado nessa história, só queria dizer que se você sente a necessidade de ameaçar alguém de morte por causa de joguinho de videogame, que eu adoro videogame, mas se você sente a necessidade de fazer isso, desculpa, cara, vai arranjar ajuda. Nossa senhora. Pois é, tá muito mal amado, né? Muita falta de amor próprio Nossa também, né? senhora, é complicado. Desculpa, Bruna, você tem algo a recomendar? Eu esqueci, Não é droga. possível, Bruna. Ah, sim, lembrei. Ah. Ai, deixa. Vai, Eu tenho fala. memória de peixe. Fale antes que você Eu esqueça de esqueço novo. as coisas. Eu assisti o novo filme da Pixar. Dois Irmãos. Dois irmãos, sim. Que ficou no cinema por tipo 2 semanas por causa do vírus. Isso, mas é um filme muito bonitinho. Sim. Eu gostei, eu não me interessei tanto pela história, mas eu gostei do cenário, sabe? Tipo, a ideia de magia misturada com modernidade. Eu acho isso muito Sim. legal. O mundo deles é todo de magia, com... Nos tempos modernos tem todo... Dragões os e elementos orcs místicos. usando celular, coisa assim, né? Sim, tem fadas, tem os elfos, tem... Acho que tem mandrágora. Enfim, tem vários esses personagens mais místicos. A história no começo não parece ser tão boa, mas empolga mais pra frente. De uma forma muito bonita. É um filme muito bonito, realmente. Eu vi que Muito divertido. Desculpa, pode ir. E a arte é bem bonita, de verdade. Todos os desenhos dos personagens, o design do mundo que eles criaram, o design dos próprios personagens foi muito bem feito.
Eu não sei se procede isso. Ele foi censurado em alguns países porque tem tipo uma personagem abertamente lésbica? Ou eu tô doido? Sim. Peraí, eu tô tentando. Porque eu vi alguma coisa que tipo ele não. Abertamente lésbica, sim. Ah, tá. Porque eu vi alguma coisa que tipo ele não foi pra China, sabe? Porque. Ou foi censurado. Tem mini spoilers. Bem, tipo, que não vai influenciar em nada a história. Tem uma personagem, se eu não me engano, é a policial. Que ela fala, e a minha esposa também tem esses problemas e essas coisas. Alguma coisa do tipo. Ou minha namorada. É. Legal, bem legal. É a única menção da temática LGBTQ e mais abertamente nesse filme. Que legal. Lembra daquela vez que tentaram cancelar Vingadores Ultimato porque um personagem que fazia ponta mencionou casualmente que era gay? Bom, eu lembro de toda a polêmica que deu. Era o Alex. Em Bela e a Fera também. Bela e a Fera? Por que Bela e a Fera? Porque o LeFou. Ah, verdade, que ele tinha interesse no Gaston. Ajudante do Gaston. Ele é gay, só que isso não fica explicitamente dito. Claro em nenhuma parte do filme. Sim. Tipo, ele não aparece namorando alguém ou beijando um homem, nada do tipo. Ele só tem uma queda pelo Gaston. Quem não teria? Exatamente. Achei que a Bruna ia discordar de mim. Não, eu acho o Gaston um personagem meio atraente, assim. Tá, no Ultimato. Até ele abrir a boca. No Ultimato, eles estão naquelas. Eu vou rapidamente falar, né? Eles estão naquela cena de ajuda, né? De conciliamento. Tipo, ou tipo Alcoólatras Anônimos, só que a gente falando de gente que perdeu alguém nos eventos do Guerra Infinita. E aí o diretor do filme, um dos diretores, ele faz uma ponta falando que ele foi no encontro. E aí o outro cara, sabe, alguma coisa assim, ele menciona um ele. E aí todo mundo fala, nossa senhora, pode ser viado na minha Marvel. E tipo, não é nem o personagem não tinha nem nome. Tá, minha vez agora. Eu, por algum motivo, eu estou muito interessado em descobrir animes novos. Então eu estou vendo um na Netflix que eu achei bem interessante. Eu não terminei ainda, mas eu estou gostando bastante, que se chama Dorohedoro. Que é bem doidão, é bem malucão, crazy, muito doido. Eu não vou dar eu não quero dizer a história porque é uma coisa que você tem que ver pra experimentar, sabe? Pra experienciar. Então, quem tiver interesse, tá na Netflix. Acho que 12 ou 13 episódios. É bem legal. Vocês têm algo mais a dizer antes da gente se despedir do pessoal? Já que você falou de Netflix, eu lembrei do Castlevania. A animação do Castlevania. Né? Eu não consegui. Eu vi alguns episódios e não consegui entrar muito fundo. Eu acho que eu só vi a primeira temporada. Eu acho que eu também só vi a primeira temporada. Porque agora tá na terceira ou quarta. Eu não vi ainda, né? eu tô enrolando. Eu tô enrolando pra ver, pra variar. Eu não faço ideia se cabe no gênero. Não, as pessoas gostam bastante. A animação é muito bonita. A animação é muito bonita. Mas eu não, sei lá, não clicou comigo. Não é que nem que eu não gostei, não clicou comigo. Sei. Não faço ideia também, não assisti. Mas é que eu pensei que talvez fizesse parte do gênero. Da nossa temática de agora. Desse momento. Terror? Não tem terror. De terror, eu acho que tá mais pra ação. Tá bem mais pra ação. Tá mais pra ação. Né, pensando aqui agora, né, houve uma evolução, né? O gênero de terror casou muito com o gênero de ação ultimamente, né? Você fica vendo muito... Não acho, não sei, depende. Tem muitas... Eu tô pensando agora, falando explicitamente em videogame mesmo. Pensando sim. Nos primeiros Resident Evil e nos últimos que foram saindo. Sim, entendo. Né? Claro, o 7 eu acho que eles voltaram muito pra temática de terror mesmo. Nossa senhora, minhas unhas. Eu penso em filme e eu penso que tá tendo um renascimento, assim, né? De filmes de terror que são aclamados, assim, porque as pessoas falam, isso é bom. Isso é muito bom. Teve qual é o nome dele? Ari Aster, eu acho que é o nome dele, que fez o Hereditário e o Midsommar. O Jordan Peele, que era comediante, se descobriu com Corra e Nós. Eu acho que tá sendo bem bom isso. Tá, mas eu acho que esse foi acho que esse é o nosso tempo. Esse foi um podcast bem legal. A conclusão é que a arte é arte, mas também pode ser entretenimento.
Entretenimento é entretenimento que não deixa de ser arte de vez em quando. É esse o veredito? Esse é o Eu veredito. achei que o Alex ia falar, se bem, Difícil. pensando bem, aí ele ia numa outra tangente. Não, difícil você desassociar, né, um do outro, né? Eventualmente sempre vai ter uma pitada de um em outro, É. né? Eu acho que, né, tá tudo, eles não são distintos, na verdade, eles caminham juntos. Então vamos falar tchau para pessoas. Está na hora de dar tchau dos Teletubbies. Até mais, galera, obrigado por acompanhar Obrigado até aqui por ouvir, pessoal. e até o próximo. Alex, você não. O Alex faz um movimento assim que ninguém vê. Mas ele faz isso sempre quando ele vai dar tchau. Tudo bem. Vai, Bruna, fala aí o que você quiser falar. Eu queria dizer para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o YouTube, se você estiver ouvindo pelo Spotify, que é Devaneio Teatral. Bebam água. Se puderem, fiquem em casa. E se não puderem, usem máscara. E direito. E lavem as mãos. Exato. Cobrindo o nariz e o queixo. Vai ter alguém que vai fazer errado, vai cobrir o nariz, o queixo, mas não a boca. Só se cortar a máscara. Você viu que, Não cortem você viu a que teve máscara. gente que cortou? Tem um vídeo de uma moça dos Estados Unidos que cortou o nariz e ela ficou mais fácil pra respirar. Não cortem a máscara. Cubram o nariz, boca e queixo. Obrigado, Bruna. Então é isso aí, pessoal. Tchauzinho e obrigado pelos peixes e até a próxima.